Boa noite, investidores. Bem-vindos novamente. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Vamos aqui falar sobre como saber se uma ação está barata. Então, para fazer isso, eu vou fazer com vocês aqui o valuation das ações do Itaú. Então, eu preparei uma planilha especial aqui que eu estou colocando na descrição do vídeo para vocês poderem baixar. E vou mostrar para vocês como utilizar essa planilha para fazer uma avaliação de uma ação, tá bom? Então, para quem não tiver inscrito no canal ainda, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Então, bora lá, gente. Eu acho que eu peguei aqui as ações de Itaú como exemplo. Essa planilha que eu desenvolvi aqui é um modelo de desconto por dividendos, tá? Então, é um modelo que você pode utilizar bastante para empresas do setor bancário, do setor financeiro, algumas empresas seguradoras, por exemplo, empresas do setor elétrico, tá? Funciona muito bem para empresas que têm políticas de dividendos claros, tá? E tem um histórico de pagar dividendos de maneira constante, tá? Então, são empresas aí, em geral, setor elétrico, setor financeiro, tá, que pagam, tem essas características aí. Então, boas pagadoras de dividendos, tá, a gente pode usar esse modelinho aqui para fazer uma avaliação. Você pode usar esse modelinho para fazer a avaliação de outras empresas? Pode. Não é tão recomendável, porque você não vai ter uma taxa de payout, né, que é a taxa de pagamento, né, o percentual do lucro líquido que essa empresa paga por ano não vai ser estável. E o lucro líquido dela provavelmente vai variar muito de um ano para o outro. Mas é um modelo que dá para ser utilizado, sim, para empresas de outros setores, tá? Não vai ser tão assertivo e você pode aí, vai estar correndo o risco de cometer algum erro no seu valuation. Então, não recomendaria. Eu acredito que para fazer um valuation numa empresa, num banco, numa empresa elétrica, funciona muito bem. Então, bora lá para minha tela aqui. Lembrando que quem não baixou a planilha, entra na descrição do vídeo e baixa a planilha para poder acompanhar, tá? Então, pessoal, aqui foi um pouquinho sobre a planilha. A principal coisa que você tem que entender aqui é que tudo que está em amarelo vai ser o que vocês vão poder mexer. Tá, então essas células em amarelo aqui, que estão aqui para vocês vão poder mexer. E temos mais essas outras células em amarelo aqui, que vocês também vão poder mexer. Então a primeira coisa, a gente coloca o nome da empresa que a gente está avaliando, no caso aqui é o Itaú, o número de ações em circulação dessa empresa. Então aqui você exclui o número de ações em tesouraria, coloca só realmente as que estão em circulação, o preço por ação daquela empresa no último fechamento. E agora a gente vai entrar nas nossas premissas, né? Então as premissas aqui de crescimento. Então, vamos ver aqui o crescimento no período de 2022 a 2025, que é esse número que vocês conseguem ver aqui, tá? Os 6,5%. A nossa taxa de payout, que é quanto por cento do lucro líquido aquela empresa vai pagar, né, no nosso período analisado, né? Nesse caso aqui, nessa planilha, eu deixei para vocês 2020 em aberto. Vocês podem escolher o que vocês quiserem para 2020 e a partir de 2021 vocês colocam esse número aí, né? Estimando aqui os 70% para o Itaú, vocês podem usar o número que vocês quiserem. Próximo número que a gente tem que estimar é a taxa de desconto do acionista, o KE. Né? Então, por quanto a gente vai descontar esse fluxo de dividendos. E, por último, o crescimento na perpetuidade. Tá? Então, qual a taxa de crescimento que a gente estima que essa empresa vai crescer na perpetuidade. Aqui um disclaimer, crescimento da perpetuidade. Nesse caso aqui, eu estou estimando 2,5% de crescimento para o PIB do Brasil real, mais uma inflação de 4%. Tá? Então, se você tiver alguma estimativa diferente disso, você pode mexer, mas tenha em mente que isso, na minha conta aqui são 4% de inflação, mais 2,5% de crescimento de PIB, tá? Só para você poder se balizar aí para fazer as suas estimativas. Então, o que eu fiz aqui, coloquei o lucro líquido recorrente do Itaú 2018 e 2019 na mão, os dividendos que o Itaú pagou em 2018. Então, aqui você pode colocar tudo que foi de dividendo, de JCP, tudo que foi pago, né, para os acionistas, proventos pagos aqui nesses 2 anos, né, o histórico, e o patrimônio líquido da empresa ao final de cada período, tá bom, gente? E aí eu vou para as premissas, né? Então aqui eu deixei a liberdade para vocês estimarem o crescimento de 2020 e 2021 na mão, então você pode escolher quanto você acha que o Itaú vai crescer, né? Então eu coloquei aqui uma queda de 40% estimativa aqui nossa da Levante para o lucro do Itaú e a nossa estimativa conservadora aí também para o lucro de 2021. Então esses números aqui, se você quiser, você pode colocar lá, mexer aqui, vai alterar na hora o resultado aqui da nossa planilha. Então, juntando tudo isso, quando a gente olha aqui, a gente vê a próxima coisa que a gente tem aqui são os múltiplos do Itaú. Então, aqui o múltiplo PI, o múltiplo preço dividido pelo lucro na empresa, a gente consegue ver que com nossas estimativas o Itaú está negociando a 12,7 vezes o seu lucro de 2021. Se a gente mudasse a nossa estimativa de lucro para 2021, colocasse aqui um crescimento de 50%, a gente veria, né, que esse múltiplo cai. Né? E juntando tudo isso, a gente chega também no price to book de 1,9 vezes, então o preço pelo valor patrimonial da ação de 1,9 vezes. E por último, interessante aqui notar também o dividend yield. Então isso aqui é o quanto por cento o acionista do Itaú vai ter de retorno em dividendos, tá bom, gente? Então, estaria vendo aqui que nas nossas estimativas, se você comprar o Itaú a esse preço,
com essas premissas, você vai ter um retorno de dividendo de 5,5% no ano que vem nas ações do Itaú. Então, é um dividendo bastante considerável, considerando o cenário que a gente tem hoje de Selic a 2%, né? É um baita de um retorno, tá? E quando a gente vai descendo um pouquinho mais na nossa planilha, aqui eu coloquei os resultados para vocês. Então, a gente tem aqui o valor de mercado atual, que é o resultado do número de ações do Itaú versus o seu preço, o último preço que você imputou aqui em cima. Então, a multiplicação desses dois números aqui, né? Temos o valor presente no nosso período analítico, o valor presente dos fluxos até 2025, o nosso valor terminal, tá? Então, para quem entende, já viu um pouquinho de valuation, isso aqui é o valor terminal da nossa equação, e chegamos no valor justo para o Itaú. Então, com base em todas as premissas que a gente utilizou, a gente chega que o Itaú vai ter um valor justo de 350 bilhões de reais, tá? E aí, o nosso preço-alvo por ação de 35,8, que dá um retorno de 24% para as ações do Itaú. Então, a gente está estimando aqui que o Itaú tem um potencial de valorização de 24% com base nessas premissas, tá? Então essa aqui, né, a gente é uma maneira bem quantitativa, né, e numérica da gente fazer essa análise. Claro, você tem que lembrar que você precisa sempre levar em conta outros aspectos, né, para chegar todos esses números de crescimento aqui, você tem que entender as dinâmicas que estão por trás do negócio. Então, a gente aqui do Levante, para entender, para chegar nesses 33%, né, a gente fez uma série de contas, né? A gente avaliou o mercado, avaliou o Itaú em si, como estão indo as operações do Itaú, para poder chegar numa estimativa mais precisa de crescimento do seu lucro, tá? Então, não é só sair cuspindo qualquer número aqui para você chegar no resultado, você tem que fundamentar, né? Ter uma boa motivo por trás desses seus números. E não é tanto que eu quero explorar aqui, né? Para explorar, você tendo esses números na cabeça, né? Putz, eu imagino que Itaú vai crescer tanto seu lucro, que tal empresa vai crescer tanto seu lucro, né? O lucro de 2019 foi tanto. Então, com base nessas estimativas que eu tenho, eu consigo, com essa planilha, né, chegar aqui no potencial de valorização. Então, como que eu vejo, né, como se uma ação está barata por isso aqui? O primeiro número que você vai olhar vai ser o potencial de valorização. Se esse potencial for maior que zero, significa que você tem que a ação está barata, tem um potencial aí, né, implícito, né? E eu gosto de olhar também para essa tabelinha aqui, que é a nossa tabelinha de sensibilidade. Então, aqui a gente coloca cenários, né, de potencial de valorização. Então, se vocês, aqui eu estou variando, é o crescimento no período analisado e a taxa de payout. Então, basicamente, a gente no nosso cenário base, a gente está estimando uma taxa de crescimento de 6,5% e de 70% de payout. Se o nosso crescimento no período analisado fosse de 4,5% e a nossa taxa, né, de pagamento de dividendos com percentual do lucro fosse de 70%, a gente teria um potencial de valorização de 15% e não de 24%, tá? Ou no cenário aqui, né, onde a gente tem uma taxa de crescimento de 8% e aí o Itaú vai pagar 90% do seu lucro, a gente já veria 67% de percentual de valorização. Então essa tabela aqui permite que você tome uma decisão um pouco mais consciente. Fale, olha, eu estou estimando que o crescimento do lucro vai ser tanto, né? Porém, eu não tenho muita certeza desse número. Então deixa eu entender como que vai variar as minhas estimativas variando esse número aqui, né? Então, é uma análise que permite a gente tomar uma decisão um pouco mais consciente. E a terceira coisa que eu diria para vocês olharem é para os múltiplos, né? Então, a gente já viu que pelo nosso desconto de dividendos, né? Então, pelo desconto do nosso fluxo de dividendos, a gente vê um potencial de valorização. Então, a nossa análise de sensibilidade mostra que a empresa tem que chegar no cenário de pagar 55% do seu lucro ou menos, né? Para a gente começar a ver potencial de queda. Então, vocês estão vendo aqui, a partir dessa linha aqui que a gente vê potencial de queda, né? Aqui temos um número negativo, mas a maioria dos números acima daqui são todos positivos, né? Então, isso dá para a gente uma boa indicação que a maioria dos números nessa tabela aqui são positivos, quer dizer que a gente dá para a gente ter um cheiro de que as nossas estimativas, com essas estimativas, se a gente estiver acertando aqui mais ou menos, o Itaú tem sim potencial. E a terceira coisa que eu diria para vocês olharem, para saber se essa ação está barata ou não, é olhar para os múltiplos. Então, a gente olhar aqui para o múltiplo de preço-lucro aqui do Itaú, tiver ele negociando 12,7 vezes, como referência para o setor bancário, o múltiplo de 12 vezes é um múltiplo que pode ser considerado justo, mas isso aqui vale um disclaimer, pessoal. O Itaú, ele tem a sua participação na XP. Então, para fazer essa conta certinha, vocês teriam que retirar o valor da XP de dentro das ações do Itaú, fazer um ajuste aqui
pelo valor da XP. Então eu estou deixando para vocês aqui, colocando aqui em cima o link para um vídeo que eu fiz falando sobre os grandes bancos, tá? E lá na descrição desse vídeo você encontra o relatório completo que a gente da equipe da Levante fez e lá onde a gente explica como fazer essa conta. A gente faz essa conta para vocês, a gente mostra para vocês o preço-lucro do Itaú em 2021, retirando o valor da XP da conta. O que vocês vão ver é que o múltiplo é muito mais baixo que esse aqui. E por fim, terminando a nossa análise aqui dos múltiplos, a gente olha a análise do dividend yield, né? Então, se realmente a gente estiver correto aqui e o Itaú tiver esse lucro e for pagar 70% dele como dividendos, né? Olhando para 2018 e 2019, parece que é bastante razoável essa estimativa, que é bem possível, né? A gente está estimando um lucro aí abaixo ainda do lucro de 2018 e 2019, a gente teria um retorno em dividendos de 5,5%. Então, a gente vê aqui que, pela nossa análise, a gente tem um potencial de valorização da ação. A nossa análise de sensibilidade mostra que, em vários cenários analisados, a gente consegue enxergar um potencial razoável de valorização para essa empresa. E as nossas análises de múltiplos, né, com esse disclaimer, né, do múltiplo de preço-lucro aqui que tem que fazer um ajuste, nossas análises de múltiplo mostram aqui, né, um retorno em dividendos bastante atrativo para essa ação. Tá? Então, esses são bons indicativos aí para você tomar uma decisão se essa ação está barata ou não. Né? Tudo que nos indica, pelo que a gente colocou aqui, que o Itaú estaria barato, né, dentro desses cenários aqui que a gente colocou. Tá, gente? Então, acho que isso aqui é uma maneira bastante simples, uma análise bastante rápida que eu fiz aqui para tentar ajudar vocês a entender um pouquinho o processo. Lembrando que para chegar nisso aqui, antes você tem que fazer todo o estudo para entender, né, realmente quais são as dinâmicas por trás daquele negócio, né, para entender se esses números aqui fazem sentido e colocar números que você tenha uma certa confiança dentro desse modelo, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá? E lembrando que a planilha está na descrição do vídeo e também eu deixei para vocês aqui no meio do vídeo um link para acessar o vídeo que eu fiz sobre os bancos, onde você tem um relatório completo sobre o valuation do Itaú, explicando como fazer a conta do preço-lucro do Itaú sem as ações da XP, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.